boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Se Deus quiser, voltaremos com os nossos cultos dominicais, pelo menos. Continuando então com nossas devocionais, caminhamos já com reflexões bíblicas até o momento de celebrarmos a Páscoa cristã. Para celebrarmos a nova vida conquistada por Cristo Jesus com a sua ressurreição. Mas vida nova, tendo as mesmas ações e princípios da vida velha, não é nova. Vamos, em nossas devocionais, lembrar juntos de alguns princípios de vida que podem nos guiar, podem nos ajudar a crescer em conhecimento, serviço e amor a Deus, nesta nova vida em Cristo Jesus. Hoje, meditaremos sobre dois desses princípios: a nossa intimidade com Deus e uma vida de obediência a Deus. Uma das maiores necessidades do ser humano é saber que é amado. Cada um de nós precisa ter certeza lá no fundo de que alguém nos ama, tem cuidado por nós e deseja no seu coração o melhor para nós. Deus nos criou para ser assim. E Ele quer que saibamos que Ele nos ama. Ele nos ama assim, com uma intensidade apaixonada e muito profunda para ser descrita. Deus criou os seres humanos com o amor em mente. Primeiro, com aquele amor para com Ele próprio. Depois, para com as outras pessoas. Por isso que o resumo dos mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. Mas nós não podemos amar totalmente aos outros até que experimentemos em primeira mão o amor de Deus. Nós experimentamos o amor divino quando, por vontade própria, nos rendemos ao seu chamado. Nos rendemos ao chamado da salvação em Cristo Jesus, como lembramos na Semana da Paixão, na Semana chamada Santa, na sua paixão, morte e ressurreição. Quando nos rendemos ao seu chamado, para que Ele seja assim nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amigo. Quando você aceitou Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos, como seu Salvador, Ele não só te perdoou os pecados, mas também te tornou uma nova criatura. E uma nova criatura para uma nova vida. Você estava distante de Deus por causa dos seus pecados, mas agora em Cristo Jesus você está apto a se aproximar de Deus em santidade, como Deus é santo. Se você está levando de qualquer jeito a sua devoção ao Salvador Jesus Cristo e sabe que está se afastando dele, cada dia um pouquinho mais, cada dia você está com o seu relacionamento com Deus mais frio, então ore, clame para que Ele traga você para mais perto dele, mais uma vez em maior intimidade com Ele. Deus conhece as suas fraquezas, e se você lhe disser que deseja que Ele assuma o controle da sua vida, Ele virá a você de uma forma poderosa e trará esperança e luz para a sua situação. E não importa o quanto a sua situação pareça sombria e sem esperança. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar.
A nossa intimidade com Deus deve ser a maior prioridade da nossa vida depois da Páscoa, depois do renascimento, pois isso determina o quão grande foi o impacto da ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. O segundo princípio que desejo refletir com você diz respeito à obediência a Deus. Lemos em Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus prometendo aos obedientes o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. A obediência pode ser um desafio, especialmente quando nos sentimos tentados a acreditar que haverá mais perdas do que ganhos em nossa obediência. Entretanto, a nova vida dos ressurretos em Cristo Jesus, a obediência a Deus é essencial. Em quem deseja viver essa nova vida com Deus, quem deseja viver uma vida nova que agrada a Deus, não apenas nos momentos de tentação, mas em todo o tempo, deve obedecer a Deus. Quando Deus nos ordena que obedeçamos, Ele está nos dando um princípio pelo qual viver. Ele também está definindo uma estrutura ao redor de nossas vidas que se torna uma barreira de proteção contra o mal. Você se lembra da última vez em que se sentiu tentado a fazer o oposto do que Deus queria que você fizesse? Provavelmente surgiu uma luta no seu coração. Talvez você tenha até se perguntado: obedecer a Deus me custará mais que desobedecê-lo? Ou, posso experimentar felicidade maior cometendo este pecado do que obedecendo a Deus? Quando decidimos obedecer a Deus, escolhemos o caminho da nova vida. E as promessas de Deus de nos abençoar pela obediência são muito melhores que qualquer outra consequência. Ele pede para nos submetermos a Ele através da obediência e deixarmos as consequências aos seus amorosos cuidados. Devemos nos lembrar que Deus nos ama e deseja o melhor para nós. Ele nos ordena a obediência, não porque Ele é um capataz rigoroso, mas porque Ele sabe o efeito devastador que a desobediência e o pecado têm em nossas vidas e nas vidas das pessoas próximas a nós. É horrível. Por isso, a obediência a Deus pode não ser fácil. Você poderá ser criticado pelos outros ou encarar terríveis obstáculos e oposições, mas isso sempre colocará você em uma posição favorável perante Deus. Ele cuidará de tudo o que te preocupa. Obedeça a Deus e entregue todas as consequências nas mãos dele. Então, Continue o caminho da nova vida pós-Páscoa, em intimidade com Deus, em obediência a Deus, e deixe todo o resto com Ele. Vamos orar? E a minha oração por você é que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e livrar-te de todo laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar.
Que assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus. Tenha uma boa semana, você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.